E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui mais uma vez. Agora o nosso encontro, o nosso sexto encontro de direito previdenciário. O tema de hoje é um tema extremamente importante para as provas. Falaremos sobre segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Quando a gente fala de segurados obrigatórios, nós podemos citar empregados, trabalhador avulso, trabalhador doméstico. Mas o vídeo de hoje ele vai se ater a falar sobre os segurados obrigatórios na modalidade empregados. Então é um vídeo muito importante, nós faremos a leitura dos dispositivos relevantes para a sua prova do INSS. Espero que vocês gostem. Vamos então, antes de falar sobre esse tema super relevante, eu disponibilizei lá no meu site eleitoralcombruno.com.br um curso de 380 questões comentadas sobre direito previdenciário, segmentadas por temas, questões comentadas em vídeo. Aproveite a oportunidade de lançamento promocional antes do edital, passe lá e confira o curso, tá bom? Hoje então nós vamos falar sobre segurados obrigatórios. E quando a gente fala sobre o segurado empregado, a gente precisa primeiramente conceituar empregado. A CLT, a lei trabalhista, lá no artigo 3º, conceitua para nós empregado como pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a um determinado empregador sob a dependência deste quem? Empregador e mediante salário. Então nós temos aqui algumas características. Pessoa física, prestando serviços de natureza não eventual ao empregador. Temos aqui o caráter de subordinação a este empregador, dependência deste e mediante remuneração, mediante salário. Aí vem, nós vamos a partir desse entendimento, falando sobre os segurados empregados, esses segurados obrigatórios na modalidade empregado, que o decreto 3048, no artigo 9º, enumera uma série de segurados empregados. Então, serão segurados obrigatórios do regime de previdência social as seguintes pessoas físicas, como empregado, a linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a uma empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, porque existe a modalidade diretor sócio e temos aqui como empregado o diretor empregado. Então não se esqueça. Essa modalidade é a mais comum. Você que trabalha para uma determinada empresa, presta um determinado serviço, né? Você é um atendente de telemarketing de determinada empresa, você é um vendedor de uma loja. Então você se enquadra aqui prestando serviço de natureza, seja ela urbana ou rural, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. Ok? Bom, inclusive como diretor empregado. Então não se esqueça disso. Essa é a modalidade mais comum que nós vamos encontrar. Vamos agora para a segunda modalidade. Olha só, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário por prazo não superior a 3 meses, coloquei até em vermelho para se destacar, prorrogável, então esse prazo pode ser prorrogável, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, por alguma necessidade, por exemplo, final de ano, por conta de Natal, uma determinada empresa ela precisa contratar por um tempo determinado, veja, um prazo não superior a 3 meses, por conta desse excesso de trabalho. Esse contratado por essa empresa de trabalho temporário, né, ele será considerado então empregado sob o regime geral de previdência social. Então a marca aqui é trabalho temporário, prazo superior
por prazo não superior a 3 meses, certo? Bom, próximo empregado. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior em sucursal ou agência de uma empresa constituída sob leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Por exemplo, tem uma empresa, aqui vamos imaginar aqui, vou desenhar o Brasil. Que é o Brasil, tem uma empresa A que foi constituída, criada no Brasil. E lá no exterior, essa empresa A, ela tem uma agência, não é? O empregado, ou brasileiro, ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar nessa empresa no exterior, vai ser considerado empregado no regime de previdência social brasileiro. Tá? Então, o brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Então veja que essa empresa aqui ela foi criada nos moldes brasileiros. D. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Resumindo, eu tenho uma empresa, olha só, uma empresa no exterior, aqui é o Brasil, eu tenho uma empresa no exterior, a empresa B, aqui é o Brasil, aqui é o exterior. Uma empresa B, essa empresa B, ela tem, veja só, maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras. Neste caso, como é a maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, veja, eu tenho uma empresa A, essa empresa A, ela tem a maioria do capital votante em relação a essa empresa B. Como é a maioria do capital votante? Pertence a uma empresa brasileira e eu tenho esse brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar com nessa empresa domiciliada no exterior, então nós teremos aqui a regra como empregado, sendo segurado obrigatório da Previdência Social. Tá bom? A linha aí. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, então o estrangeiro, sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Suponhamos que no Brasil tem um consulado dos Estados Unidos. Nesse consulado nos Estados Unidos, eu tenho uma pessoa que presta serviço. Essa pessoa, suponhamos que é um brasileiro, ele vai ser então empregado obrigatório, segurado obrigatório da Previdência Social. Tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? Vou excluir o estrangeiro que não tem residência permanente no Brasil e o brasileiro que for amparado pela legislação previdenciária do país da repartição consular, por exemplo. Se esse brasileiro ele é amparado pela legislação previdenciária dos Estados Unidos, ele então não será segurado obrigatório da Previdência Social. Então temos essa exceção, tá bom? O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, por exemplo, uma ONU, ainda que lá domiciliado e contratado, exceto se amparado por regime próprio de previdência social. Quem é amparado por regime próprio de previdência social? Aquele servidor
que exerce um cargo efetivo, um cargo público efetivo. Então, o brasileiro que trabalha, por exemplo, na ONU, localizada no exterior, ele vai ser, então, segurado obrigatório na modalidade empregado da Previdência Social, exceto se ele for amparado por regime próprio de Previdência Social. Então, se ele for amparado por regime próprio de Previdência Social, então nós não falamos de segurado obrigatório na modalidade empregado. Ok? Tranquilo por enquanto? Vamos para a próxima modalidade. Olha só. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local, de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Então, olha só, um brasileiro prestando serviços ao governo, à União, no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado. Aqui colocou inclusive o auxiliar local. Quem que é esse auxiliar local? Suponhamos, estou falando de China. Existe uma repartição governamental brasileira na China. E eu tenho uma pessoa que conhece muitos costumes chineses, conhece a cultura chinesa, que vai ser contratado para poder facilitar a compreensão em relação a essa cultura aos brasileiros contratados para trabalhar ali nessa repartição. Esse auxiliar local, ele também será um empregado sob o regime de segurados obrigatórios da Previdência Social. Tá bom? Próximo, o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788. A Lei 11.788, a famosa Lei do Estagiário, Lei do Estágio, né? Como que seria um bolsista e um estagiário prestando serviço à empresa em desacordo com essa lei? Vamos imaginar que é um estágio de direito. Um estágio de direito. Estudantes, alunos do curso de direito. E eu contrato uma pessoa que faz medicina para prestar esse serviço como estagiário de direito. Veja que está em desacordo com a lei. Ele, então, será submetido será um segurado obrigatório da Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, como um empregado. Porque está em desacordo. Não tem que ser compatível o estágio, o bolsista, o estagiário não tem que ser compatível com o curso que ele está fazendo e o que ele vai exercer? Portanto. E o servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, isso aqui despenca em prova, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, olha só, se eu estou falando de servidor que exerce cargo público efetivo, o regime é próprio de Previdência Social, em regra. Agora, se o cargo é em comissão, o regime geral de Previdência Social como empregado. Como empregado. Cargo em comissão, regime geral de Previdência Social. O servidor do Estado, do Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio. Lembra que eu falei na linha anterior? Em regra, o servidor que exerce cargo efetivo, ele não vai ser amparado pelo regime próprio, mas em regra, pode ser que aquele município, aquele estado não institua regime próprio. Aí esse servidor que exerce cargo efetivo será amparado pelo regime geral de Previdência Social. Tá bom? Essa foi a linha J. Vamos agora para a próxima linha, a linha L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Faço questão de pegar essa Constituição, vamos abrir
Lá na Constituição, então, no artigo 37, inciso 9, olha só o que diz. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse caso, nós vamos também considerá-los como segurados obrigatórios da Previdência Social na modalidade empregado. Tá bom? O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. Por exemplo, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, regime CLT, empregado. Caixa Econômica Federal, empresa pública, CLT, empregado. Então, esse ocupante de emprego público também será na modalidade empregado. O escrevente e o auxiliar, contratados por titular de serviços notariais, cartório e de registro, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social. Então, aquele que trabalha no cartório será empregado sob o regime geral de previdência social. O exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio. Um governador, um prefeito, um vereador, todos esses serão vinculados ao regime geral, desde que não vinculado a regime próprio, tá bom? Olha só esse desde que é importante. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto pelo regime próprio, né? Então, eu tenho um organismo oficial internacional, por exemplo, uma sede, uma agregação da ONU dentro do Brasil, por exemplo, né? Ou outro organismo estrangeiro que funciona no Brasil, esse empregado contratado para trabalhar nesse órgão é um empregado no regime geral de previdência social, exceto se ele for coberto pelo regime próprio, tá? O trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, olha só, trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. Então aqui tem algumas regrinhas. Quais são elas? Primeiro, trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física. Segunda regrinha, natureza temporária, não pode ser definitivo. Prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano. Aí ele será considerado como empregado. Nós vamos trabalhar em outros vídeos, contribuinte individual, trabalhador avulso, trabalhador doméstico. Aí nós vamos observar algumas peculiaridades, por isso que grave essa linha R do inciso 1 do decreto, tá? Bem, além disso, além desses, existem outras hipóteses que eu vou falar para vocês agora, de uma instrução normativa da RFB, Receita Federal do Brasil, 971 de 2009, que considera também como segurados empregados, que deverão contribuir obrigatoriamente. Por exemplo, o aprendiz, que é o maior de 14 anos, menor de 24, ressalvada a pessoa com deficiência, a qual não se aplica o limite máximo de idade, conforme disposto na CLT. Bem, então, o maior de 14 anos e menor de 24 anos na modalidade aprendiz, ele vai ser empregado, regime geral de previdência social. Agora, a pessoa com deficiência não se aplica esse limite de idade de 24 anos. 25, 26, 27 ainda será na modalidade empregado. Ok? Segunda hipótese, empregado de conselho, de ordem ou de autarquia de fiscalização do exercício de atividade profissional. Por exemplo, um empregado contratado para trabalhar numa seccional da OAB, regime geral de previdência, modalidade empregado. Trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil, em empresa constituída e funcionando no território nacional, segundo leis trabalhistas, ainda que com salário estipulado em moeda estrangeira, exceto se amparado pela previdência social do seu país de origem. Então, olha só, vamos entender isso daqui. Eu tenho um trabalhador, eu tenho um paraguaio, vamos imaginar assim, um argentino.
Eu tenho um argentino, ele é contratado para trabalhar numa empresa brasileira, uma empresa que é constituída e funciona no Brasil, sob leis brasileiras, independente se ele ganha em moeda estrangeira. Essa é a regra. Agora, se ele for amparado pela Previdência Social do seu país de origem, ou seja, a Argentina, aí não se aplica. Essa é a exceção, tá? O contratado por titular de serventia da Justiça, sob o regime de legislação trabalhista. O estagiário que presta serviços em desacordo com a Lei 11.788 e o atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei 9.615. Sobre o estagiário eu já tinha falado, mas aqui nós temos ainda o atleta não profissional, que também se submete, deverá contribuir então obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado, tá? O médico residente ou residente em área profissional da saúde que presta serviços em desacordo com a Lei 6.932, o médico ou profissional de saúde plantonista, independentemente da área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração. Então, já caiu questão sobre a questão do plantonista, tá? O plantonista, então, segurado empregado da Previdência Social. Ok, pessoal? Então, a gente fecha esse tópico dos segurados empregados. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode mandar por qualquer meio das redes sociais. Não se esqueça de passar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de 380 questões, tá bom? Desejo a todos bons estudos. Até o nosso encontro de número 7 com um novo tema na próxima quinta-feira. Até mais!